Bom dia. Salvemos o Brasil. Uma frase bonita de falar, não é? Mas muito difícil de se fazer. Como se salva uma nação? Só existe um caminho: trabalhando. Mas trabalhando de forma honesta, trabalhando arduamente, sem corrupção, sem se corromper e sem procurar corromper. O grande problema dos nossos políticos é que, em época de eleição, eles fazem todas as promessas possíveis para se eleger. E por que se eleger? Para fazer alguma coisa para o bem para o país? Muito poucos fazem isso. Durante a minha vida, já vi muito tipo de regime. E o único regime que funciona, o único regime correto, é a democracia. Democracia plena, com liberdade de expressão, evidentemente sem que venha agredir a terceiros de forma inusitada, de forma agressiva, de forma sem provas, porque se tiver provas, procure justiça, que é a única forma de se conseguir garantir o direito. Mas o povo é muito mal politizado. O povo não conhece a Constituição. O povo não conhece os seus direitos. A Constituição, o Código do Consumidor, seriam os primeiros livros que qualquer um pode comprar, baratinho nas bancas. Essa aqui foi a primeira Constituição que eu comprei. Tenho vários, sou advogado, estudo bastante sobre isso. E aqui, a nova Constituição. Antes apresentei o Código do Consumidor e depois a Constituição. São dois livrinhos baratos que se compram até em jornaleiros, mas fundamentais para que se conheça, o povo conheça os seus direitos, as suas obrigações e os seus deveres. Em outros países, quando elegemos um deputado, um senador, temos o direito de procurar o nosso congressista e exigir deles aquilo que eles prometeram, aquilo que nos interessa, e interessa para o bem comum, para o bem do brasileiro, para o bem do povo. Há uma frase que diz: o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Essa é uma frase que deve ser cumprida, deve ser observada, deve. Não é fazer grupinhos, não é fazer arruaças, não é fazer ameaças, não é fazer greves, não é botar fogo em ônibus, não é quebra-quebra, não é promover como estão promovendo agora, que venhamos a tomar medidas contra o americano, contra os produtos americanos, contra o dólar. Não, isso é revanchismo, isso é ato de petista, isso é ato de pessoas imparciais, intolerantes, que têm raiva, ódio no coração. Não é assim que se vence. Se vence com amor, se vence com trabalho, se vence com união. Todos somos brasileiros. Eu não sou contra petista, eu não sou contra de direita, de esquerda, eu sou contra aquele que promove a baderna, aquele que promove a desunião, aquele que promove atos que não sejam democráticos, aquele que corrompe, aquele que se deixa corromper. Isso não pode mais acontecer. Infelizmente, não é esse o pensamento. Criaram a Bolsa Família. E a Bolsa Família é um bom negócio? Não sei. Questiono. Porque já ouvi, por exemplo, comentários de várias mulheres dizendo: eu vou ter mais um filho porque eu ganho mais R$100 de Bolsa Família, ao invés de trabalhar. Não é o caminho. O caminho é o trabalho. Não há como vencer sem trabalhar, a não ser roubando. Evidentemente, é crime, e como crime deve ser penalizado. Existem as leis para serem cumpridas, os tribunais para julgarem aqueles que não as cumprem, mas julgamento imparcial. Porque o primeiro dever de um juiz é a imparcialidade. Existe um dos princípios do direito que chama-se: não há crime sem prova. Ou seja, não há crime sem prova de que o agente cometeu aquele crime. Então, todo julgamento tem que ser analisado friamente, não com ódio no coração, não com rancor, nem com princípio de defesa unilateral. Não é assim. Para isso, não foi para isso que a justiça foi criada. A justiça foi criada para fazer justiça,
e justiça com letra maiúscula. E é assim, através de trabalho e de união, que poderemos salvar o Brasil, colocar o Brasil no lugar que ele merece. O Brasil é um país de tamanho continental, difícil de administrar, claro que é, porque como existem povos no norte, povos no sul, cada povo tem o seu interesse de vida, razão de ser por causa de quê? Climática, problemas de solo, problemas de possibilidade, problemas de cultura, problemas de criação. Claro, evidentemente, que o povo do Nordeste, do Norte, ele sofre muito mais do que o meio central, do que das grandes capitais. Sofre, até porque lá existe falta de conhecimento. Existem políticos que lá vão, em épocas de eleição, prometer mundos e fundos. Vamos fazer isso, vamos criar aquilo. Não fazem nada. Se vocês soubessem quanto ganha um congressista, e não é o salário do congressista, porque o salário do congressista não dá para ele viver da forma que vive. Existem uma série de benefícios em cada gabinete. E no governo também. O governo tem, inclusive, uma coisa chamada cartão corporativo, em que os gastos são enormes, astronômicos e sem comprovação. O governo não comprova o que gasta. E quando falta dinheiro, o que faz? Cria impostos. Isso é novo? Não é novo. Isso é de todos os tempos, sempre foi assim. Mas há uma forma da gente mudar isso. Não é com revolução, não é com quebra-quebra, não é com greve, é com trabalho. Trabalho e amor no coração. Seguir o princípio do amor, esse é o fundamental. É a nossa âncora, é a solução e é o único meio de podermos salvar o Brasil. Vamos esquecer as ameaças. Vamos esquecer os pedidos que são comunicados nas vias sociais, como acabei de ver agora no Facebook, alguém colocando, não quero citar nomes, alguém colocando, vamos criar uma oposição aos produtos americanos. Está errado isso. Tá? Se o Trump colocou uma tarifa de 50% em cima do Brasil, também acho uma tarifa desmedida, mas não é por isso que nós vamos parar de trabalhar e vamos apenas criar greves ou boicotes. Não serve nada, para nada, só para desgaste, só o povo que vai sofrer mais. Porque os políticos que lá estão, esses mesmos que estão promovendo esse tipo de atitude, não vão sofrer, porque eles têm dinheiro. Eles têm condições financeiras enormes. Eles não vão sofrer. Eles querem o quê? Criar um clima de tumulto. Isso é que eu sou contra. E vamos ser brasileiros. Vamos nos unir, sim, com amor e trabalho. Um bom dia, um bom domingo.